Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de História, dar continuidade aí ao capítulo 5, os povos indígenas brasileiros. Mas antes da gente dar continuidade ao capítulo 5, vamos fazer a correção da atividade que ficou para vocês fazerem na aula passada. Aqui, página 52. Que dizia assim: leia o texto a seguir, que explica a teoria mais aceita sobre o povoamento das Américas e depois faça o que se pede. Então, após ler o texto, vocês iam responder o item A, que dizia: explique com suas palavras como os povos indígenas surgiram no território brasileiro. Então, é possível, pelo texto, nós estabelecermos uma relação de que os indígenas brasileiros descendem dos primeiros povos que se estabeleceram no continente americano, vindo da Ásia, passando aí pelo Estreito de Bering e chegando até a América do Sul. O item B dizia: faça uma pesquisa sobre o povo de Luzia, mencionado no texto, que viveu na região da atual cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. A pesquisa eu fiz, mas vocês devem ter feito. Na década de 70, no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi descoberto um crânio pertencente a uma mulher que viveu há 11 mil anos, há cerca de 11 mil anos, naquela região. Esse é o fóssil mais antigo já encontrado na América. O crânio de Luzia, como ela foi chamada, foi objeto de muitas pesquisas desde então. A princípio, acredita-se que a mulher teria feições africanas, mas estudos recentes sugerem que Luzia teria feição ameríndia. Bom, vamos prestar atenção na leitura da página 53 e 54 e em seguida nós conversamos um pouquinho sobre o texto. Os povos indígenas brasileiros. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, encontraram a população originária local. Os indígenas, que possuíam um modo de vida muito diferente do europeu. No decorrer da ocupação, o contato entre os estrangeiros e os nativos levou ao extermínio de várias sociedades indígenas. Muitos índios foram mortos pelos colonizadores durante a ocupação do território. Outros foram vítimas das doenças trazidas pelos europeus. Os povos indígenas não deixaram registros escritos contando a sua história. Por isso, a conhecemos por meio de relatos dos europeus, de pesquisas arqueológicas e de tradições dos indígenas atuais. Os indígenas viviam em agrupamentos chamados pelos portugueses de aldeias. Cada aldeia tinha um líder, um chefe que tomava as decisões nas guerras e em diversas situações. Em muitos lugares era conhecido como cacique. Estima-se que, naquela época, 4,5 milhões de indígenas habitavam o território brasileiro. Eles pertenciam a diferentes etnias. Os primeiros contatos dos portugueses ocorreram com os indígenas que viviam no litoral. No início, o interesse dos portugueses pelas terras recém-descobertas tinha um objetivo puramente comercial: extrair produtos que pudessem ser comercializados na Europa. Por esse motivo, a Mata Atlântica presente no litoral foi amplamente explorada pelos portugueses para a extração de madeira, o que causou a devastação de grandes áreas. Então vamos lá. Os povos indígenas brasileiros. Em 1500, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, as terras que formam o Brasil encontraram uma população originária local, que tinha um costume muito diferente dos europeus. Só mudar essa imagem. No decorrer da ocupação, esse contato entre estrangeiros e nativos levou, então, aí ao extermínio de várias sociedades indígenas. Muitos índios
foram mortos pelos colonizadores durante a ocupação do território e outros foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus. Os indígenas não deixaram registros escritos contando a sua história, e por isso que tudo que nós sabemos a respeito dos indígenas vem de relatos dos europeus e também de pesquisas arqueológicas e das tradições indígenas atuais. Os primeiros europeus, quando chegaram ao Brasil, produziram vários registros escritos contando como eram as pessoas que viviam aqui. Então, com base nesses documentos, é possível se ter alguma ideia sobre os grupos indígenas que habitavam o território brasileiro. O registro mais conhecido é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que veio na frota de Cabral, tido aí como descobridor do Brasil. A população indígena que vivia no Brasil, ela foi extremamente reduzida durante o processo de colonização portuguesa, em razão da transmissão de doenças, pois os índios, os nativos que aqui viviam, não tinham resistência imunológica, não tinham imunidade suficiente aos micro-organismos que os europeus trouxeram. E em razão das mortes resultantes e também muitos morreram, resultado aí dos conflitos entre nativos e portugueses. Estima-se que naquela época existia 4,5 milhões de indígenas habitando o Brasil, habitando o território brasileiro. Eles pertenciam a diferentes etnias, a diferentes grupos, e cada grupo tinha um jeito particular de viver. Tinha alguma diferença entre si. Os primeiros contatos entre índios e portugueses se deu com os índios que viviam no litoral, próximo ao litoral. No início, o interesse dos portugueses era estritamente comercial. Eles queriam saber se a terra tinha riquezas, se dava algum lucro e extrair produtos que pudessem ser comercializados na Europa. Então, por esse motivo, a Mata Atlântica, presente no litoral brasileiro, foi amplamente explorada pelos portugueses para a extração de madeira, o que causou a devastação de grandes áreas. O mapa aqui nos mostra que os índios que viviam próximo ao litoral, título do mapa: Brasil, Indígenas do Litoral, século XVI. Na área verde, os povos linguísticos Tupi, e na área rosa, os povos Tronco-Ju e outros grupos linguísticos. Mas todo o litoral brasileiro era habitado por povos indígenas. Ao final desse vídeo vai ter também um vídeo extra contando aí um pouco dos indígenas brasileiros. Quem são os indígenas brasileiros? Agora vocês vão fazer a página 55 e em seguida nós voltamos com a correção. Voltando aqui, página 55. Primeira questão. Quem os portugueses encontraram quando chegaram às terras que posteriormente foram chamadas de Brasil? Os portugueses encontraram os indígenas que viviam no litoral do território, como nós estudamos no texto. Segunda. Qual era o interesse dos portugueses pelas terras descobertas? Os portugueses tinham interesse em extrair produtos que pudessem ser comercializados na Europa. Terceira, assinale as alternativas verdadeiras. Antes da chegada dos portugueses, já haviam outros povos habitando o território? Sim, já haviam os indígenas. 2. Marca um X. Conhecemos a história dos povos indígenas pelos relatos europeus, pelas pesquisas arqueológicas e pela tradição dos indígenas atuais. Marca um X que é verdadeiro. Os primeiros povos indígenas não deixaram registros escritos e, como estudamos no texto, nós sabemos de relatos feitos pelos europeus através de pesquisas arqueológicas e também da tradição dos indígenas atuais. O contato entre colonizadores e os nativos sempre foi pacífico? Não. Ao passar do tempo, quando os índios perceberam
o que os europeus queriam fazer, queriam escravizá-los, queriam retirar as riquezas do Brasil, os índios começaram a resistir a todo esse processo. E aí também muitos índios morreram nessas lutas entre europeus e tribos indígenas. Agora reescreva as afirmativas falsas corrigindo. Então a frase fica: o contato entre os colonizadores e os nativos levou ao extermínio de várias sociedades indígenas. E a atividade extra que vocês vão fazer ao desligar o vídeo, vocês vão fazer um mural com o título Como viviam os povos que os portugueses encontraram. Pode ser na folha de papel ofício, pode ser no caderno, pode ser na folha que você tiver. Você vai desenhar, vai colar a imagem, se tiver também, e fazer um lindo mural e mandar a foto para mim, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito prazer estar com vocês. Nesse nosso vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho quem são e aonde estão os povos indígenas brasileiros. Eu confesso para vocês que queria fazer um vídeo bem espontâneo, mas eu acabei escrevendo um texto, sabe? Um texto que eu achei muito significativo daquilo que eu queria dizer para vocês, e pode ser que eu corra o risco, se não ler, eu corro o risco de falar, de deixar alguma coisa à parte. Então, me permito dessa vez, eu irei ler esse texto, tá? do nosso vídeo de hoje. Vou tentar ler olhando para vocês, claro, mas estarei também atento aqui no nosso texto impresso. Ok? Vamos lá. O Brasil é um país plurinacional, embora os brasileiros não aprendamos isso. Nossa pátria é constituída de povos diferentes que habitam nossas fronteiras há milhares de anos. Nossa própria constituição identitária traz em sua origem a ancestralidade oriunda de muitas culturas que habitaram e continuam habitando esta terra que veio chamar-se Brasil. Muitos pesquisadores consideram a origem comum de todos os povos, muito embora haja ainda muito controvérsias sobre isso. A ciência ainda terá que caminhar bastante até chegar a uma resposta definitiva sobre o tema. O que se sabe com alguma certeza é que os nossos pais vieram da Ásia e, atravessando o Estreito de Bering, chegaram até as Américas, de onde se dispersaram, habitando os diferentes espaços geográficos do globo. Também se sabe que no século XVI, esses grupos formavam um contingente de aproximadamente 1.100 povos distintos habitando a nossa terra, Brasil. 900 línguas eram faladas por aqui, e toda essa diversidade cultural e linguística recebeu os primeiros europeus que atracaram nessa terra. Naquela época, 519 anos atrás, essas gentes não conheciam fronteiras e por isso guerreavam entre si em busca de novos territórios e domínio cultural. Todos, no entanto, traziam consigo uma sabedoria milenar que os mantinham conectados com a natureza e seus seres visíveis e invisíveis. Eram grupos que tinham crenças e, a partir delas, desenvolveram sistemas sociais, políticos, econômicos, educativos, culturais que lhes permitiu sobreviver e atravessar os séculos e a chegar aos nossos dias. Hoje, já não são tantos quanto antes. Muitos foram dizimados ao longo da história, mas os que sobreviveram estão presentes em todos os estados brasileiros. Ainda somos
305 povos em contato com as nossas tradições. Alguns de nós já estão tão envolvidos com a sociedade nacional que não trazem na pele as marcas de outrora. Outros conseguem manter parte de seus territórios e culturas. Alguns outros tentam compreender o que significa esta aldeia global. Felizmente, há aqueles que ainda nem estabeleceram contato com a dita civilização, refugiados que estão no coração da floresta. Somos, portanto, muitos. Somos diversos. Versos compostos por diferentes escritas. Cantantes que somos de diferentes melodias, diversas batidas de pés, de mãos, de cantares. Às vezes, somos invisíveis pela magia da existência. Outras vezes, somos invisibilizados pela ganância de alguns, pela cegueira de outros, pela maldade de certos olhares treinados para nos manterem longe da história. Saibam, no entanto, que estamos presentes na história de hoje como antes nossos antepassados também estavam. Somos seus contemporâneos, partes importantes da história do Brasil. Estamos em cada estado da federação, em muitos municípios e localidades. Por conta das perseguições e guerras de extermínios, estamos nos grandes centros urbanos e na zona rural. Estamos ali onde o verde é mais verde, onde as águas são mais claras, onde a riqueza é mineral, onde o ar é mais puro. Somos guardiões do patrimônio natural brasileiro, para que todos, vocês e nós, possamos nos orgulhar de pertencer a esta terra chamada Brasil. Mas é certo que somos e seremos sempre. Pense nisso. Pense bem. Depois eu volto. Um abraço.